Olá, tudo bom com vocês? Preparados para o capítulo 7 de Provérbios? Gostaria de fazer algumas ressalvas antes de nós começarmos a leitura. Como todos vocês sabem, esse livro de Provérbios foi escrito há muitos anos atrás. E naquela época, quando pensávamos em situações como o adultério, era mais envolvendo realmente pessoas que faziam isso por dinheiro e, na maioria dos casos, eram as mulheres que eram as causadoras, né, de muitos desses pecados. Claro que a gente não se esquece, né, do próprio Davi, que fez algo ruim também em nome do prazer que ele, né, naquele momento estava desejando, né? Ele pagou um preço muito alto pela decisão, mas nos dias de hoje, nós vemos esse cenário continuou, né, e se repete nos dias de hoje, nos nossos dias, com muito mais intensidade. E hoje nós podemos ver que as pessoas que geram isso não são somente homens e mulheres, mas na sua grande maioria os dois têm participação. Hoje em dia a gente vê muitos homens adúlteras e muitas mulheres adúlteras, pessoas que às vezes eu não chego nem a falar sobre adultério em si, mas até mesmo a lascívia, que é algo que acontece antes, né, do casamento. E em todas essas situações de promiscuidade, situações que envolvem sexo, você pode identificar que existe uma grande manipulação da mente, dos sentimentos das pessoas envolvidas, sejam elas casos de adultério como casos de lascívia, que é entre jovens, entre pessoas solteiras. E em todos os casos, Satanás usa de habilidade da conversa para ganhar a atenção da pessoa carente, ganhar a atenção da pessoa imatura, daquela que não tem entendimento, ou até mesmo daquela que tem entendimento, mas que está longe de Deus, está andando pela carne e não pelo Espírito. Então, nós vemos essa situação acontecendo em ambos os lados, tanto como homens como mulheres. Então, quando eu for ler o capítulo 7 de Provérbios, não pense quando eu disser filho ou falar sobre homem, que eu estou falando e me referindo somente a homens. Nos dias de hoje, nós, infelizmente, aplicamos isso a homens e mulheres. E você que vai ouvir o texto, vai com certeza identificar que isso realmente acontece em uma porção muito alta hoje em dia na sociedade. A promiscuidade, o pecado sexual, ele está, infelizmente, arrastando muitos para a destruição. E vamos então ver o livro de Provérbios no capítulo 7, os conselhos do rei Davi para Salomão, né? E que Salomão deixou aqui descrito para nós. Ok? Vamos lá? Meu filho, conserve minhas palavras, guarde os meus mandamentos. Obedeça a meus mandamentos e viva. Guarde meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Amarre-os a seus dedos. Escreva-os na tábua do teu coração. Diga à sabedoria: tu és minha irmã, e nomeie a compreensão como parente, de maneira que elas o possam preservar da mulher estranha, ou do homem estranho, da mulher fácil, ou do homem fácil, e suas palavras de sedução. Pois eu estava na janela de minha casa, sondando através da grade,
quando vi entre jovens ali, em meio àqueles que não pensam por si mesmos, um rapaz carente de todo senso. Ele caminhava pela rua e continuou em direção à casa dela. A tarde se tornou crepúsculo e finalmente a noite, negra e escura. Então, uma mulher se aproximou dele, vestida como uma prostituta, com o coração astuto. Ela é do tipo espalhafatoso, impulsiva, cujos pés não param em casa. Em vez disso, ela sonda nas ruas e praças, espreitando em cada esquina. Ela o puxou e lhe deu um beijo. E com o rosto enrubescido, disse: preciso oferecer sacrifícios pacíficos e cumprirei meus votos hoje. Por isso, saí para encontrar você. Vim à sua procura e agora o descobri. Estendi colchas sobre o meu leito e uma coberta de linho egípcio colorido. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, façamos amor até amanhã. Nós nos alegraremos fazendo amor. Meu marido não está em casa. Está fora em uma longa viagem. Levou uma sacola de dinheiro e não voltará até que a lua fique cheia. Com toda a sua fala dócil, ela o convenceu, atraindo-o com suas palavras sedutoras. Então ele a segue, como um boi a caminho do matadouro, como um tolo a ser punido no tronco, ou como um pássaro que se apressa para a armadilha, sem saber que sua vida está por um fio, até que uma flecha perfura seu fígado. Então agora, ouça-me, atente para o que eu estou dizendo. Não deixe seu coração inclinar-se aos caminhos dessa mulher ou desse homem. Não siga seus caminhos, pois muitos são os que ela abateu à morte, numerosos os que ela destruiu. Sua casa é o caminho para a perdição e leva aos átrios da morte. Amém? Que você possa ler, reler esse capítulo, prestar atenção, como por exemplo, nessa história que Davi contou para Salomão aqui, ou que Salomão está contando aqui, né? É interessante que o motivo pelo qual o homem caiu na conversa, né, dessa mulher aqui, foi a carência, né? A carência fez com que ele saísse, né, e se tornasse uma presa fácil, né, para o mal. E hoje eu vejo muitas jovens, muitas mulheres, como eu um dia fui também, por muitas vezes, enganada, roubada pela carência. E homens também passam por isso, são enganados por conta de um coração vazio, coração carente, coração que somente se inclina para aquilo que é da carne. Busca sua esperança, busca sua alegria na satisfação dos desejos carnais. Mas sabemos que somente o Senhor, Ele é aquele que pode nos libertar. Ele é aquele que pode guardar, né? Na verdade, Ele pede que nós guardemos, né, o nosso coração,
para que a gente não seja presa fácil do inimigo. E a carência, ela pode ser suprida sim pela presença de Deus. Quanto mais você buscar a presença do Pai, a oração, a entrega, você vai se tornar mais forte, porque o teu espírito vai crescer. Você vai crescer em espírito, né? E sendo assim, você vai estar mais forte para não satisfazer as concupiscências da nossa carne. Então, é interessante, né, que esse capítulo 7 fala sobre isso. E a gente meditando um pouquinho aqui, a gente entende que isso acontece muito hoje na nossa sociedade. Talvez muito mais do que acontecia naquele passado. Mas que venhamos aprender, né? É para isso que estamos aqui, estudando Provérbios, para ver que coisas que acontecem hoje aconteciam naquela época. E o conselho é o mesmo, porque as artimanhas e estratégias do mal continuam as mesmas. Amém? Então, que você possa meditar, ler e aprender com essa palavra. E vamos continuando. O próximo capítulo será o 8 e assim seguiremos. Amém? Um beijo grande, Deus abençoe vocês.